Olá pessoal, nós vamos resolver hoje exercícios voltados para questões de proteínas. Proteínas é um conjunto de macromoléculas que tem funções diversas e são formadas a partir da junção de vários aminoácidos. Então os aminoácidos se ligam uns aos outros. Quando a gente tem uma cadeia extensa de aminoácidos, a gente denomina esse composto de proteína. As proteínas são as macromoléculas mais abundantes e que desempenham mais papéis na nossa célula. Então, as questões envolvendo proteínas exigem que a gente tenha um conhecimento de estrutura e função desses compostos. Assim que tocar a vinheta, nós vamos começar a discutir o exercício e resolver a questão correta. O exercício que eu resolvi trazer hoje, ele é da Seduce de Goiás, aconteceu em 2018. Essa prova, essa questão foi elaborada pela banca Quadrix e era para o concurso de aprovação para professor de Química/Bioquímica, tudo bem? Então, geralmente as questões, principalmente questões de Enem e de concursos mais elaborados, que exige aí formação acadêmica, curso superior, vem com um texto enorme, porque esse texto ele quer contextualizar exatamente sobre o assunto que será abordado. Então, geralmente, o texto nem é tão necessário assim, mas de repente ele traz alguma informação pertinente para a questão que será perguntada logo em seguida. Então, vamos ao texto explicativo e contextualizado. A bioquímica, por si só, representa uma área interdisciplinar. O que significa isso? Ela tem conhecimentos de várias disciplinas em comum, em conjunto. Ela depende da citologia, da biologia molecular, da histologia, da fisiologia e assim por diante. Isso é um conteúdo interdisciplinar. Tá? Então eu vou lendo e explicando alguns conceitos e alguns conteúdos do texto. Uma vez que possui como base as ciências químicas e biológicas. Então a bioquímica ela se torna uma disciplina tão interessante porque ela exige conhecimentos tanto biológicos quanto químicos, e isso é muito importante na atualidade. Atualmente está em voga uma variedade de temas concernentes a essa área científica, como células-tronco, transgênicos, clonagem, biopirataria, entre outros, que exigem não apenas conhecimentos científicos, mas que envolvem aspectos sociais, políticos, econômicos e até religiosos. Em pesquisa realizada com professores de química, pesquisadores reportaram que a bioquímica aparece como um dos 10 temas com os quais a química pode ser abordada socialmente. Então é um assunto complexo. Abordar bioquímica hoje em dia é bastante complexo porque exige que a gente tenha uma ideia de ética, de bioética, de questões pessoais, religiosas, políticas e assim por diante. Logo, a bioquímica constitui-se em um nicho temático muito rico e promissor para abordagens interdisciplinares, contextualizadas social e experimentalmente. Tratando-se de uma interface da química que é fundamental que os professores dessa disciplina tenham uma formação acadêmica que garanta os conhecimentos necessários à condução de atividades didáticas abarcadas por temas bioquímicos. Então reparem que o texto ele é para contextualizar mesmo, mas a pergunta logo em seguida pede a alternativa correta. E para a gente responder a alternativa de forma correta, exige que a gente tenha conhecimento de estrutura e função de carboidratos, de lipídios e das proteínas, que é a questão de interesse aqui para esse tema, tudo bem? Fala lá, tendo o texto como referência inicial, assinale a alternativa correta acerca das principais características das proteínas. Então, 4 alternativas estão incorretas, 4 afirmativas estão incorretas e apenas uma que está correta e nós vamos em busca dela, tudo bem? Ali embaixo eu represento a literatura de onde foi retirado esse texto
e no próximo slide a gente já discute a respeito das 5 afirmativas. Bom, vamos começar aqui então, e de cara nessas questões, nessas afirmativas, já dá para perceber que para responder essa questão não basta ter conhecimento apenas da estrutura e função das proteínas, que é o material de desejo aqui, mas tem que conhecer também a estrutura e função de outras macromoléculas que estão presentes nas nossas células, como os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos, tudo bem? Então eu vou ler cada uma das questões para fazer mais sentido e depois eu volto explicando o que está correto, o que está incorreto em cada uma delas. Bom, na letra A começa dizendo o seguinte: proteínas são compostos de fórmula geral CmH2ON, havendo a possibilidade de essa fórmula geral apresentar desvios, naturalmente encontrados na forma de celulose e amidos, basicamente compostos por subunidades de monossacarídeos. Essa questão de cara ela já se encontra completamente errada e eu já viria aqui e colocaria um X na frente dessa questão. Por quê? Essa alternativa A faz uma afirmativa dos carboidratos. Ela está descrevendo carboidratos ali. Carboidratos, né, ou açúcares que possuem fórmula geral CmH2ON, com alguns açúcares realmente fugindo dessa regrinha, né? Como é o caso da desoxirribose, que é o açúcar presente no nosso DNA, presente no nosso material genético. Então, no nucleotídeo, nós possuímos um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada. O açúcar do DNA possui um oxigênio a menos. Então, essa fórmula diz que se eu tenho 5 carbonos, eu vou ter 10 hidrogênios e 5 oxigênios. No caso da desoxirribose, eu possuo 5 carbonos, 10 hidrogênios, mas só 4 oxigênios. Então, foge realmente a regra. Os carboidratos, né, os polissacarídeos principais encontrados são a celulose, o amido, o glicogênio, também é correto, né? E são formados por monossacarídeos. Então, a pecinha que forma os carboidratos são os monossacarídeos. Mas isso aqui se refere a açúcar e não a proteína. E eu quero saber qual que é a alternativa correta para proteínas. Então, eu dei até uma explicação breve aqui sobre os carboidratos. E eu tenho algumas aulas didáticas, algumas aulas gravadas, disponibilizadas no YouTube, a respeito tanto dos carboidratos, quanto das proteínas e das demais macromoléculas. Então, se vocês têm interesse em aprender isso mais aprofundado, eu sugiro que vocês assistam essas aulas, tudo bem? Letra B. As proteínas são um conjunto de moléculas de aminoácidos ligados covalentemente entre si por ligação glicosídica, formada por uma reação de condensação entre o grupo carboxílico de um aminoácido e um grupo amina de outro aminoácido. Essa questão está descrevendo uma proteína e, de fato, ela é constituída por pecinhas que se repetem, que são denominadas de aminoácidos, e os aminoácidos fazem realmente uma reação de condensação, onde perde uma molécula de água, né? Vai haver a perda de uma molécula de água, e a união do grupamento ácido carboxílico de um aminoácido com o grupamento amina de outro aminoácido, formando o que a gente chama de amida. Então, aqui é formada a amida, tudo bem? Só que quando isso acontece, nós temos uma ligação peptídica. E aqui na letra B está dizendo que a ligação é glicosídica. Ligações glicosídicas nós possuímos nos carboidratos. Então, isso também torna essa questão incorreta. Na letra C, a gente tem a seguinte afirmativa: as proteínas são moléculas orgânicas ligadas ao mesmo átomo de carbono, denominado de carbono alfa, a um átomo de hidrogênio, a um grupo amina, a um grupo carboxílico e a uma cadeia lateral hidrofóbica, sendo compostas por unidades iguais de aminoácidos. Veja bem, de novo aqui na letra C está descrevendo um aminoácido. Um aminoácido é um monômero que contém um carbono alfa,
Ligado a esse carbono alfa tem um hidrogênio, um grupamento amina, um grupamento carboxílico, né, um ácido carboxílico, e uma cadeia lateral que nós denominamos de radical. Mas nós temos 5 grupos de radicais diferentes nos 20 aminoácidos que nós possuímos. Nós temos radicais, né, ou cadeia lateral polar, cadeia lateral apolar, com carga positiva, com carga negativa, e cadeias laterais aromáticas. Nós não possuímos nos aminoácidos apenas cadeias laterais hidrofóbicas. Então essa alternativa está incorreta, porque a cadeia lateral é composta de mais grupos do que somente esses que estão sendo descritos na alternativa C. Bom, a afirmativa D diz o seguinte: as moléculas de proteínas são compostos orgânicos naturais que se dissolvem em hidrocarbonetos, mas não se dissolvem em água, sendo constituídos essencialmente por subunidades de ácidos graxos e gliceróis, ligados covalentemente um ao outro por uma ligação denominada de ligação peptídica. Essa alternativa está incorreta porque está descrevendo aqui os triglicerídeos. Triglicerídeo é uma classe de lipídios que funciona como reserva de energia dentro das nossas células, dentro do nosso tecido adiposo. E aí a gente precisa de um pouquinho de conhecimento de fisicoquímica para entender essa questão. Os lipídios, de fato, são compostos apolares, eles não têm afinidade com a água. Os hidrocarbonetos são compostos também apolares. Então, hidrocarbonetos e lipídios, de fato, se misturam, se solubilizam bem. Já as proteínas, que a questão está pedindo, são compostos geralmente mais polares e costumam ter bastante afinidade com a água. Então, essa alternativa está incorreta, porque a descrição que foi feita é de um triglicerídeo, que é um tipo, uma classe de lipídio que funciona como reserva de energia. Tudo bem? A gente estoca no nosso tecido adiposo, na nossa célula adiposa, para ser utilizado quando a célula requisita energia e não tem carboidrato disponível naquele momento. Tudo bem? E a alternativa E, que provavelmente é a alternativa correta, diz o seguinte: as moléculas de proteínas são polímeros cujas unidades constituintes fundamentais equivalem a até 20 aminoácidos de ocorrência natural ligados covalentemente um ao outro por uma ligação denominada de ligação peptídica, formada por uma reação de condensação entre o grupo carboxílico de um aminoácido e um grupo amina de outro aminoácido. Portanto, essa afirmativa é verdadeira e é a questão que eu deveria ter marcado como concorrente do concurso para uma vaga de professor de Química/Bioquímica. Então, reparem que a alternativa E descreve uma proteína. O que é um polímero? Polímero é um composto maior formado por unidades menores que se repetem. As unidades menores nós denominamos de monômeros e os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Na natureza nós temos 20 aminoácidos que são sempre utilizados, são sempre os mesmos 20 aminoácidos, tá ok? E eles são unidos uns aos outros por uma reação de condensação, como eu havia dito na alternativa B, juntando, fazendo a união de um grupo carboxílico, de um ácido carboxílico de um aminoácido, com o grupamento amina do outro aminoácido, fazendo uma ligação covalente nova, denominada de ligação peptídica, fazendo com que essas duas funções orgânicas agora se tornem uma outra função que é chamada de amida. Portanto, nós temos aí a formação de um dipeptídeo, tripeptídeo e assim sucessivamente. Quando a gente tem na literatura acima de 20 aminoácidos ligados por meio de ligação peptídica, nós denominamos isso de polipeptídeo e um polipeptídeo é denominado comumente como proteína. Tudo bem? E as proteínas desempenham várias funções nas nossas células, nos nossos tecidos. Com isso, a gente finaliza essa questão de proteínas. É uma questão que envolve conhecimento de estrutura e função de macromoléculas
E resolvendo essa questão, eu consigo explicar aí vários pontos de estrutura e função de macromoléculas. Eu espero ter ajudado vocês na resolução desse tipo de questão que porventura possa aparecer para vocês em provas de concurso, em provas de graduação, né, quando vocês têm a disciplina de bioquímica, em provas de vestibulares, nas provas do Enem e assim por diante. Se essa aula chegou até você de alguma forma e está te ajudando, se inscreva no canal @organicbio e se atualize e divulgue para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo.